Aleluias. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Está feliz? Aleluias, glórias a Deus. Eu não sei se para você é, mas para mim esse aqui é o melhor lugar da terra. Amém? E não é só porque eu estou aqui não, na igreja, no culto, é porque Deus está aqui. Sabia? Quando eu vejo os irmãos, quando eu vejo o rosto dos irmãos, quando eu vejo o semblante, como diz o Alex da Sara, o semblante dos irmãos, eu fico feliz. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala para mim em 2 Coríntios que eu contemplo a glória de Deus como por um espelho. É ou não é? Então quando eu olho para o espelho eu vejo quem? Eu vejo Deus. Ah não, Daniel, você vê você. Não, a glória de Deus tampada na minha cara. A glória de Deus tampada na sua cara. Entendeu? Mas eu sou cara de pau. Então Deus vai mandar um óleo ungido nessa cara de pau. Já viu o óleo de peroba? Já viu? Óleo de peroba ungido. E aí pronto, resolveu o problema. Fica tinindo da glória de Deus, amém? Aleluias. Quero que você cumprimenta de novo aí o irmão que está do seu lado. Fala para ele, paz do Senhor, sem leitura labial. Sem leitura labial. Sabe, irmãos, eu estou muito feliz essa noite. Muito, mas muito feliz. Eu tenho que andar aqui nesse tapete, né, Diogo? É aqui, né? Senão a câmera não vai pegar. Então, estou muito feliz. Hoje é dia dos pais. Sim ou não? Nós comemoramos os dias dos pais hoje. E aí, eu acho tão lindo esse dia, irmãos. Eu acho tão bonito esse dia. Porque é o único dia que realmente o pai e o homem em si, ele se considera importante. Aí você fala, Daniel, como assim? Porque nós temos um certo preconceito, nós homens, né, às vezes de achar que somos importantes para alguém. Somos muito machos, né? E aí o dia dos pais mostra que você é muito querido e muito amado, porque o restante dos dias é das mães, tá? Tá bom? Põe isso na cabeça de vocês. O restante dos outros dias é das mulheres, é das mães. Mas esse dia é dos pais. E aí hoje eu acordei de manhã, tive que ir para Uberlândia, fazer um trabalho meu lá, um serviço. E eu fui daqui lá, fui meditando com o Senhor. E eu resolvi falar para Deus, Deus, feliz dia dos pais. Você falou para Deus hoje? Quem deu os feliz dia dos pais para Deus aqui hoje? Daniel, feliz dia dos pais, Deus. Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas eu não conheço meu pai biológico, tá? E esse trauma já passou, né? Eu não sinto mais tanta dor como eu sentia antigamente. Mas eu não conheço meu pai biológico. E há um certo tempo, de uns 5 anos para cá, Deus me convenceu que Ele foi meu pai. Amém? E como eu, muitas pessoas não tiveram os pais presentes. Às vezes não conheceram, às vezes tiveram os pais em casa, mas era um pai ausente. Era um pai que estava em casa, mas era um pai ausente. E aí, essa manhã eu meditando e Deus ministrou no meu coração. E eu fiquei pensando assim, as pessoas falam para mim que eu sou um bom pai, né? As pessoas falam para mim que eu sou um bom pai. Mas como você é um bom pai se você não teve uma referência? Isso se chama graça de Deus. Graça de Deus é quando você dá algo que você nunca recebeu. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos deu salvação. E isso foi o quê? Foi graça de Deus. Você merecia? Que você merecia ir para o céu? Não. Nós não merecíamos ir para o céu. Mas a graça de Deus nos envolveu. A graça de Deus nos abraçou. E hoje, esse dia, eu acordei muito feliz. Aí quando eu cheguei do trabalho, assim que eu coloquei o carro da garagem, meu filho já saiu correndo, assim que ele abriu o portão, ele já fechou o portão, já saiu correndo. Foi lá dentro, buscou um punhado de presente para mim, que ele e minha esposa tinham comprado. E eu fiquei pensando assim, Senhor, será que nós nos importamos com o Senhor como pai, assim como esse menino aqui está se importando comigo?
a ponto de preparar toda a semana para um dia só? Será que nós estamos prontos? Sabe, meu filho começou a preparar os presentes para mim, Simei, 2 semanas antes quase. Quase que ele me entregou domingo passado, porque ele achou que era domingo passado. Ele já estava fazendo as cartinhas, os desenhos. E aí ele me entregou, mas ele preparou todo um período para um dia só. Um dia. Nós estamos, irmãos, e nós precisamos preparar toda a nossa vida para um dia subirmos com o Senhor. Nós precisamos preparar o presente para Deus, para que no grande dia, naquele dia, nós possamos entregar para Ele aquele presente. Eu pensei, mas o presente é nós que vamos dar. Aliás, é Jesus que vai nos dar, que é a salvação. Não, irmãos, a salvação nós já ganhamos ela. O que Ele vai vir buscar são os nossos frutos. É aquilo que eu fiz para Ele. Porque se fosse só por causa de salvação, era fácil. Você aceitava Jesus hoje, pisava lá fora, o carro vinha, te pegava, te quebrava em 10, você morria, né? Porque estava salvo, ia para o céu. Mas não, além de salvação, Ele também quer te dar galardão. É isso que Ele quer fazer. Ele não quer só te dar salvação, Ele quer te dar um galardão, Ele quer te dar um presente, Ele quer te dar um lugar secreto nele. Por isso é tão difícil, irmãos, a gente preparar todos esses dias. Porque tudo tem que ser preparado. Fala para o irmão do seu lado, tudo precisa ser preparado. Tudo precisa ser preparado. Jesus falou para os discípulos, vocês não precisam ficar preocupados, não, eu estou indo para o Pai, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. Quer dizer, Ele foi na frente para preparar para nós um lugar, e nos deixou aqui para que a gente prepare, para que aquele grande dia Deus nos receba, nos tabernáculos eternos. Essa é a ideia. Então eu fiquei pensando, meu filho preparou a semana inteira para que hoje, um domingo, um dia, esse dia seja meu. Esse dia é meu, irmãos. Quem é pai aqui, levanta a mão. Esse dia é seu. É seu. Você levantou a mão, Tony? Para você ouvir você levantando a mão. Esse dia é seu. E você tem que abraçar ele. Só que, entenda, todos que estão aqui, tem um Pai Celestial que mora no céu. E você precisa preparar algo para Ele essa noite. Você precisa preparar algo especial para o Senhor. Sabe, eu saí da minha casa hoje com expectativa. Falei, Senhor, eu vou com a roupa que eu ganhei de presente, eu vou com a minha melhor roupa, eu vou com o melhor que eu tenho. Sabe, Deus, eu não valho muita coisa. Eu não valho muita coisa, mas o meu valor, o que eu tenho hoje é do Senhor. Porque feliz Dia dos Pais para o Senhor, Deus. Então, sabe, a caminhada é muito complicada. Eu já não estou falando mais nada do que eu escrevi, né? A caminhada é muito complicada. Porque tem dias que aquilo que a gente está preparando para Deus, que somos nós, porque Ele vai vir buscar uma noiva ataviada, sim ou não? Sim. As vestes santas, não é? Nós estamos preparando a noiva. Nós somos a noiva do Senhor. Nós estamos nos preparando para o grande dia. Mas tem dias que na caminhada a gente faz o quê? A gente tropeça. Eu fico imaginando, às vezes meu menino foi escrever uma cartinha, Welles, e ele errou. O que ele fez? Pegou outra folha. Posso te falar uma coisa? Rasga essa folha aí que você errou e começa de novo. Meu Deus. Rasga ela, pode rasgar. Rasga e começa de novo. Nós temos a mania de olhar para Deus muito distante, Welles. De olhar Deus lá no trono, soberano, sublime e excelso. Ele é, amém? Todo mundo sabe disso.
Mas eu prefiro olhar para Deus como pai. Eu até escrevi isso hoje no meu Instagram. Eu escrevi. Tem dia que eu fico até emburrado com Deus, igual um menino birrento. Fica emburrado, igual um pai fica com o filho. Ah, Daniel, mas não, isso é pecado, Deus vai te castigar. Rapaz, Deus é meu pai, Ele sabe. Às vezes eu estou emburrado, mas não dura muito tempo. Ah, não, às vezes eu corrijo meu filho, ele fica emburrado. Mas ele é o resultado meu com minha esposa. Então dentro dele tem um DNA que é meu. Amém? Amém. Sim ou não? Então por mais que ele fique emburrado comigo, que ele tente não me considerar pai algum dia, não tem como. Por quê? Porque dentro dele corre algo que é meu. E aí você fica pensando, mas eu não consigo, Deus não é comigo, eu não vou ficar com Ele, Daniel, eu tropecei, eu não consigo voltar, eu não consigo caminhar com o Senhor. Você pode correr para onde você quiser, aonde você for, você está. O Didi fala isso, Didi Macó. Onde eu vou, eu estou. Ele fala, onde eu vou, eu estou. Sabe por quê? Aonde você correr, Deus está atrás de você, porque dentro de você tem o DNA de Deus. Então às vezes você fica querendo sair da presença de Deus, ou porque não consegue, ou porque tropeçou, ou porque... Não adianta você querer. Deus ainda vai continuar sendo seu pai, você ainda vai continuar sendo filho de Deus. Então já que é assim, já que eu não consigo fugir de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu faço então, irmãos? Então eu vou correr o mais depressa possível. Então às vezes quando eu brinco com meu menino, quando eu falo para ele, não pode isso, aquilo, ele fica emburrado. Passa um pouco, ele fala assim, vamos brincar. Quando ele fala, vamos brincar, irmãos, tem dia que eu estou morto, cansado. Eu faço assim, vamos de quê? Vamos brincar de, sei lá, Pokémon. Aí joga, aí eu tenho que ficar pulando, irmãos, rodando e girando e tal, e cansado e morto de cansaço. A diferença de mim para com Deus é que qualquer dia que eu chegar para Deus falar, Deus, vamos brincar, Ele vai, porque Deus não se cansa nem se fadiga. Assim diz a palavra do Senhor. Quer dizer, Ele sempre vai estar pronto para mim, sempre. Se todos os dias eu tropeçar, todos os dias eu chegar diante de Deus, todos os dias Ele me recebe. Todos os dias é assim. Abra sua Bíblia comigo. Não abriu a Bíblia até agora, né, irmãos? Misericórdia, que blasfêmia. Salmos 2. Esquece Êxodo. Vamos falar de Êxodo mais não. Salmos capítulo 2. Fala assim: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zomba dos seus inimigos. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e eu proclamei um decreto. Deixa eu te falar, é um decreto. Você sabe o que é um decreto? Decreto, acho que o último decreto da prefeitura foi o 077 ou 177, não sei. Que agora estamos no Minas Consciente. E no Minas Consciente todo mundo pode abrir agora o comércio com quantidade, é isso, pastor? Né? Com quantidade de pessoas lá controlada, pode funcionar, beleza. Isso é um decreto. Mas o dia que nós entrarmos na linha vermelha, o que faz? Para tudo de novo, não é? Então o decreto, ele é permanente. Falou, acabou. Sim ou não? E aí sabe o que Deus está falando aqui? Eu proclamei um decreto. Isso Ele está falando de mim e de você, amém? Sim ou não? Amém. A Bíblia fala que Deus nos fez, através de Jesus Cristo, reinos e sacerdote. Amém? Amém. Então você é rei, você é sacerdote do Senhor na terra. Amém? Glória.
Deus não tem nada com os políticos, Deus não tem nenhum trato com os políticos, Ele só tem trato com os gentios quando os justos se calam. Mas quando o justo, quando o sacerdote, quando os reis se levantam, Deus tem trato é com você, é comigo. Amém? Então Deus fala em Salmos capítulo 2, versículo 7: proclamei um decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixar-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Sabe o que Deus está falando? Ele colocou nas nossas mãos autoridade para gerir as condições da terra. Todas as condições, não são uma só, são todas as condições. E aí, quando acontece algo comigo que eu não me considero mais filho de Deus, é como se eu estivesse pegando essa autoridade, essa vara, esse cajado e jogando ele fora. Deixa eu te falar, Deus não tira nada do que Ele deu decreto e te deu. Se Ele decretou, irmãos, é seu. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, você não está entendendo. Para que e por que você está clamando para mim? Está na sua mão, cara. O cajado está aí. Diga ao povo de Israel que marche. O que Deus estava falando para Moisés era isso: Moisés, eu já proclamei um decreto a seu respeito, cara. A autoridade está na sua mão. Diga: a autoridade está na minha mão. Está na minha mão. Sabe por que às vezes você não consegue vencer nem você mesmo? Sabe por quê? Porque você acha que você não tem autoridade. Porque você acha que você não é filho de Deus. Você acha que não é filho de Deus. Você acha que não é filho de Deus. Você ainda não entendeu que você é filho de Deus. Você não entendeu que Deus quer estar próximo de você. Não é mais uma questão de servidão. Ah, Daniel, mas nós somos servos do Senhor. Sim, irmãos, nós somos servos porque servimos a obra de Deus. Mas Jesus falou para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Por quê? Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada. Ele também não vai te obrigar a entender nada. Ele precisa que você entenda que a autoridade está na sua mão e que você é filho. E quando está a autoridade na sua mão, você esmigalha com uma vara de ferro e despedaça como um vaso de oleiro. Tudo, a situação, qualquer situação que seja. Qualquer situação que seja. Posso te falar, tem gente aqui hoje, nessa noite aqui, na igreja, que não queria nem estar aqui hoje, queria ir embora para casa. Porque acha que Deus não pode mais falar com você. Posso falar? Ele só me mandou hoje aqui por causa de você. E Ele está falando: tu és o meu filho amado. E hoje eu te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança.
Deus está falando assim: você pediu e não recebeu, porque pediu mal. Sabe o que ele está falando? Você não falou direito comigo. Fala direito. O que aconteceu, meu filho? Tem dia que o meu menino tem dia não, toda vez que ele cai, minha esposa fica me barulhando. Porque meu menino, eu sou muito rígido como pai. Mas quando meu menino cai ou tropeça, eu posso estar onde for, eu já saio acelerado, vai derrubando tudo. E o que foi, meu filho? Não, o pretinho do papai. E minha esposa fica brava comigo. Você fica luxando, não é. Olha tanto que ele é pretinho. Pretinho do papai. Pretinho. Aí quando ele cai e machuca, ele não adianta, ele não vai correr para a mãe dele. Sabe por quê? Ele sabe que a mãe dele não vai luxar ele antes. Ele sabe. Ele já faz esse beijo. E ele já sabe quem vai abraçar ele, não é? Não é assim, as meninas é assim, não é? Quem que é dos dois que ela corre? Para quem? Por ela, certeza. Não é? Quem tem filho aqui que ainda é pequeno, ou quando os seus filhos eram pequenos, eles caíam machucados, eles corriam para o colo do pai, levanta a mão, para o colo da mãe, e corria, e vinha. Ele vem para mim, ele não vai para a mãe dele, porque sabe que a mãe dele não luxa. O problema é que você está correndo para o lugar errado, cara. Você está indo para o lugar errado. O colo do pai está de cá. O colo de Deus está de cá. Você tem que vir. Daniel, mas ele vai me receber? Vai, sempre vai te receber. Ele é seu pai. Para com isso. Entenda o amor de Deus por você. O dia que eu entendi que Deus é meu pai, que Ele me ama, eu parei, Welles, de querer errar. Porque errar, irmãos, é normal na caminhada. Amém? Você vai errar sempre. Você é um ser humano. O ser humano, ele erra sempre. Só que tem diferença de você querer errar e você tentar parar de errar. E aí, quando eu entendi o amor de Deus para comigo, eu comecei a querer parar de errar. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia num local que eu pensava assim, eu vou errar, eu pensava assim, se eu errar, eu tenho que voltar para a estaca zero. Amém? Amém. Então, quando eu conheço o amor de Deus para comigo, a tendência não é eu ficar lerdo. Não, Daniel, não é ser lerdo. Quando eu entendo o amor de Deus para comigo, eu valorizo isso ainda mais. É como um cara que achou um terreno e que nesse lugar existiam muitas coisas valiosas. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem e vai lá e compra aquele terreno. Então o cara que entende o amor de Deus, ele larga tudo que é valioso para ele, em tese, ele larga tudo e vai só para aquele local ali. Então ele entrega tudo na vida dele para ter um lugar só em Deus. Então quando você entende o amor de Deus, fica fácil de fazer escolhas certas e erradas. É fácil? Nunca é fácil. É muito difícil. Sempre é difícil. A vida com Deus é difícil, irmãos. Eu vou beber até uma água aqui. Meu Deus. A vida com Deus é difícil. Só que ela é prazerosa. Ela é muito prazerosa. Eu estou nos caminhos do Senhor desde adolescente. E eu não me imagino sem Deus. Quando eu tento me imaginar sem Deus, eu paro na metade do caminho. Porque eu fico vendo o quanto seria ruim. Eu fico imaginando o vazio que ia ter dentro de mim. Eu fico imaginando o vazio de não ter um pai de novo. Então Deus, Ele ora para você. Daniel, ele vai me corrigir, sim. Porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho a quem? Ama.
Ele vai te corrigir, você pode ter certeza. Ele vai te pôr de castigo. Ele é pai. Ele tem que te pôr de castigo. Só que ele vai te amar. Ele vai te demonstrar amor. Vai, Daniel, vai. O que nós lemos aqui? Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. Porque quando demonstra amor, quando você demonstra amor para com seu filho, ou Elson, e quem está assistindo, quando você demonstra amor para com o filho, olha aí que interessante, olha aí, quando você demonstra amor para com o filho, esse filho, se inconscientemente, ele se torna preso a você, por valores que você passou, amém? Então todas as vezes que ele estiver no caminho, quando ele estiver grande, crescer, quando a Bíblia fala em Provérbios, fala assim, ó, me lembrei, ensina o caminho. Ensina o caminho do teu filho. Ensina o caminho do teu filho, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele, amém? Não se desviará dele. Então, quando eu ensino o caminho, e quando eu demonstro, beijar o filho, quando eu demonstro o amor para com meu filho, eu ensino para ele valores, para que os valores que eu inseri nele sejam maiores do que os valores que ele vai ver lá fora, amém? Então, se eu demonstro meu amor de pai para o meu filho, se eu demonstro meu amor de pai para com meu filho, eu gero nele um valor, para que quando ele estiver lá fora no mundo, esse valor que eu passei para ele seja maior do que os valores que ele vai ver lá no mundo. Então, quando Deus, preste bem atenção, quando eu me aproximo de Deus e Deus demonstra amor para comigo e eu entendo esse amor, os valores que eu recebi de Deus são consequentemente maior do que os valores que tem lá fora. Consequentemente eu consigo livrar desses valores lá fora. Consequentemente eu consigo vencer as coisas lá fora, por causa desse amor que eu entendi. Deus precisa entender o amor que tem por você? Não, Ele já sabe. Deus é amor. Quem precisa entender o amor de Deus para conosco somos nós. Somos nós que precisamos entender esse amor. Às vezes nós não entendemos. Às vezes você ainda não entendeu. É por isso que você está sofrendo tanto. É por isso que você está sofrendo tanto. Você pode estar assistindo aqui. Está no Facebook, o Elson aqui? Está no Facebook. Então você pode estar em sua casa assistindo pelo Facebook pensando: Daniel, Deus não me ama. Posso te falar uma coisa? Você precisa descobrir isso. Eu não posso mostrar para você. Você está aqui vendo no YouTube. Eu não posso falar para você que Deus te ama. Eu não vou te convencer. Você precisa se convencer disso, que Deus te ama. Deus te ama. E ponto final. Ponto final. Fala para o irmão que está perto de você: pare de fugir de Deus. Porque se você tentar fugir de Deus, quanto mais você fugir de Deus, mais Deus vai estar perto de você. Foi como eu te falei: se você olhar no espelho, você vai sempre se ver. E se você está sempre se vendo, você vai ver Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Pode olhar nos seus filhos, se não tem traço um do outro. Pode parecer Caano que for, Alex. Se prestar atenção, vai ter um tracinho do Alex, né? Você pode olhar, você pode. Eu não conheço meu pai biológico, mas diz que eu pareço demais com ele. Adiantou eu não conhecer? Não adianta. Adianta você querer ficar longe de Deus? Não adianta. Você vai parecer com Ele pro resto da vida. Você vai parecer com Deus pro resto da vida. Eu estava contando para os irmãos aqui no ensaio sexta-feira quanta coisa errada eu já fiz.
Teve um dia que eu estava tão ruim, mas tão ruim, tão bêbado, que até em línguas eu orei. Você falou, Daniel, você orou em línguas. Irmãos, o dom de Deus é irrevogável. Se Deus te deu um dom, Ele nunca te tira. Então pode sim um tonto orar em línguas? Pode. Por quê? Porque o DNA de Deus está nele, cara. Não adianta, ele não foge disso. Pode um bêbado profetizar? Pode. Profetizou, não foi? Falou que vocês iam casar. Foi um bêbado que falou com elas que para Brenda, vocês dois vão casar. Então Deus é seu pai. E Ele te ama.